aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e também o versículo 23. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Agora o versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Falar sobre a cruz do ponto de vista nosso aqui do dia a dia, quando olhamos para uma cruz, sempre lembramos da morte. Quando vamos ao cemitério, está cheio de cruzes, né, anunciando ali a morte de alguém. De modo geral, a cruz nos traz tristeza, nos traz saudade. De modo geral, a cruz não é, ainda que muitos a usem pendurado no pescoço, mas de modo geral, não há uma real relevância do que ela tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esta mensagem, dizendo que a mensagem da cruz é loucura, significa que aos olhos das pessoas sábias, as pessoas entendidas, quando eles olham para a mensagem da cruz, eles falam, isso só pode ser loucura, isso está brincando. Porque como um homem que se diz Deus, se permitiu ser flagelado, torturado, morto numa cruz, pelos homens a quem ele diz que deveria salvar. Então, isso é uma coisa maluca, isso é uma coisa que não faz sentido você olhar para a morte de Jesus na cruz do ponto de vista da sabedoria humana. Quando você olha para a cruz, você fala, não faz sentido um Deus morrer na cruz para salvar a humanidade que a crucificou, que o crucificou. Então, isso não faz sentido, né? Não tem nenhum sentido ver essa morte tão humilhante, tão terrível. Nós já falamos sobre aqui os detalhes da morte de Jesus inúmeras vezes, o quanto foi terrível, o quanto foi horroroso. E falar sobre cruzes, ou sobre a cruz, sempre, desde muito antes de Jesus, já se fazia crucificações, já se fazia empalamentos, desde os assírios, os antigos já faziam esse tipo de morte horrível. A cruz, na época de Jesus, na época do texto bíblico, a crucificação era recorrente, isso era uma coisa comum que acontecia. Ao lado da cruz de Jesus tinha duas cruzes fincadas também ali. Então, o que difere a cruz de Jesus das demais cruzes? O que torna a cruz de Jesus diferente? É exatamente a mensagem, o poderoso teor daquela cruz, que é o próprio Jesus Cristo, a mensagem do Senhor. Então, nós precisamos considerar isso diariamente no nosso coração. No outro culto eu falei aqui sobre nós considerarmos o quanto somos relevantes como igreja do Senhor Jesus. O quanto somos valorosos por sermos igreja. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, somos aceitos no seio da igreja. Isso tem um valor imensurável. E o diabo quer nos entristecer, quer nos abater, quer nos fustigar, nos tirar o direito da salvação. Mas quando nós olhamos para o que o Senhor fez
Isso tem que ser relevante para o nosso coração. Então, quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus, para a mensagem da cruz, nós precisamos saber qual foi a mensagem emitida, ecoada, liberada na cruz. O que Deus falou na cruz, quando colocou o seu filho ali, o que ele estava falando com toda a humanidade. 700 anos antes da crucificação, ou antes do nascimento do Senhor Jesus, Deus já usou o seu profeta Isaías para dizer que ele seria desfigurado, que ele seria torturado, que as pisaduras dele seriam visíveis a todos, e por conta dessas pisaduras, nós deveríamos ser sarados. Muito antes do profeta Isaías, lá no Jardim do Éden, quando Deus sacrifica o cordeiro para solucionar um problema para aquele casal, ele já apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Em Moriá, quando se oferece Isaque em sacrifício, Deus já apontava para a relevância do sacrifício de Jesus. Então, essa é uma mensagem recorrente na Bíblia, desde o Gênesis. Ela foi anunciada, ela foi propagada, ela foi esperada. Essa mensagem, ela tem um teor muito poderoso. E ela veio do coração de Deus para atender uma demanda urgente, necessária. Então, nesse aspecto, eu quero que você entenda que a mensagem da cruz, primeiro de tudo, a mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento. Diga comigo, a mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento. Toda a ira de Deus contra a transgressão da humanidade foi despejada na cruz. Toda a ira de Deus contra a transgressão, contra o pecado da humanidade, veio sobre o Filho perfeito dele. A palavra do Senhor é clara. O castigo pelo pecado foi executado na Bíblia. Aliás, na cruz. O castigo pelo pecado da humanidade foi castigado na cruz. E este é um texto bastante conhecido, Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo, diz: o salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, relatando sobre as palavras do Senhor, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo, centenas de anos depois, ele anuncia isso: o salário do pecado é a morte. Então, a primeira mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento. Deus não aceita a transgressão. Deus não concorda com o pecado. Deus não pactua com a transgressão, com a desobediência. Deus abomina a transgressão, o pecado. Isso é algo claro, límpido na palavra do Senhor. Ele afasta de si os transgressores. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías diz que os nossos pecados nos separam de nosso Senhor. Então, a primeira mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento. Isso deve nos aterrorizar, isso deve balançar a nossa estrutura, porque Deus está dizendo: eu não aceito o pecado, eu não aceito a desobediência. Todo nível de transgressão da humanidade, irmão, seja corrupção, seja todas as doenças na face da terra, seja todas as crises econômicas, são decorrentes de motivos espirituais. Nada de desgraça na terra ocorre ao acaso, mas sim pela transgressão da humanidade, pela desobediência da humanidade.
toda e qualquer doença, toda e qualquer falência financeira, toda e qualquer corrupção engendrada nos órgãos públicos, isso tudo tem a ver com a espiritualidade. Quando o homem transgride, quando o homem peca, a ausência de Deus é notada, é sentida. As trevas começam a gerir a situação. E então os prejuízos, as dores, os lamentos ocorrem no meio da sociedade. Então, quando a gente vê aqui na cruz, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, a primeira mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento. Deus está dizendo: eu odeio o pecado. Eu não aceito o pecado. O indivíduo que pecar, este morre. A alma que pecar, essa morre. As pessoas, nós, humanos, temos a doce ilusão de que nós podemos fazer qualquer coisa. Então a pessoa se sente livre e vai ser um promíscuo e ter relacionamento sexual com qualquer um, em qualquer lugar e de qualquer maneira. E então a pessoa é violada na sua intimidade espiritual, na sua intimidade emocional. E esse julgamento vem sobre essa vida. Ninguém, seja quem for, está fora do julgamento da cruz. A cruz do Senhor Jesus, a primeira mensagem que a cruz do Senhor nos anuncia é uma mensagem de julgamento. Deus está olhando para a humanidade e está dizendo: eu estou lhe julgando, pesado fostes e achado em falta. Eu vejo a vossa transgressão, a vossa desobediência, o vosso afastamento, a vossa rebeldia. Eu vejo isso. E eu estou julgando isso. A severidade do julgamento foi tão grande, irmãos. Foi tão terrível, que estava dependurado na cruz o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, para receber sobre si todo o julgamento que paira sobre a humanidade. Quando o Senhor Jesus recebe todos os castigos a caminho no julgamento e a caminho da cruz, e quando ele chega na cruz e é dependurado ali, todos estes sofrimentos são muito terríveis, humanamente falando. Mas quando o Senhor Jesus declara em alto e bom som: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, ele está mostrando o alto teor de sofrimento que ele estava vivendo. O julgamento de Deus não poupou o próprio Filho. O julgamento terrível. Então, a primeira mensagem, quando você olhar para uma cruz, a partir de agora, se você ainda não tinha esse entendimento, quando você olhar para uma cruz, você olhe para ela e diga: essa é uma mensagem que a cruz me passa, um julgamento terrível da parte de Deus para os transgressores, para os desobedientes. O final de todo transgressor é a morte. E o próprio apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Romanos, fazendo menção do texto do Antigo Testamento, que não há um justo sequer, nem umzinho. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus. Então essa é a primeira mensagem. Uma mensagem de julgamento, que precisa haver consternamento, que precisa haver contrição, reflexão sobre essa mensagem. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim e Ele diz: você é um transgressor, você é um rebelde, você é um desobediente,
você está debaixo do meu julgamento, eu estou te julgando. Você não merece, você é ordinário. Essa é a mensagem, a primeira mensagem, uma mensagem de julgamento, uma mensagem de castigo. Mas ainda bem que a cruz não fala só sobre julgamento, porque se falasse só sobre julgamento, finalizaríamos de modo triste, né? De fato, Deus julgou a humanidade na cruz. Diga comigo, de fato, Deus julgou a humanidade na cruz. Diga, eu fui julgado na cruz. Diga, eu fui sentenciado na cruz. E a outra mensagem, irmãos, tão gloriosa, tão poderosa, tão magnífica, é a mensagem, a cruz de Cristo é uma mensagem de perdão. Diga comigo, é uma mensagem de perdão. É uma mensagem de julgamento, mas também uma mensagem de perdão. Ao imolar o Cristo, o sangue dele nos redimiu plenamente. Isto é, o perdão foi concedido. Olha o que o texto diz de Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A reconciliação pelo sangue da sua cruz. Ainda Colossenses capítulo 2, versículo 24. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a dívida que nós tínhamos. Quando Deus olha e nos julga e vê uma enorme dívida, mas nesse mesmo lugar, nesse mesmo instante, ele pega esta dívida, ele pega este boleto, ele pega essa nota promissória e ele crava ela na cruz. Então, essa grande mensagem da cruz ainda nos fala sobre perdão. O propósito da cruz foi o julgamento, para que se evidenciasse o estado lastimável e transgressor da sociedade, da humanidade. Mas também foi uma mensagem de perdão, mostrando o propósito de Deus ao fazer o sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ainda na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, diga comigo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga, 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 nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta é a mensagem de perdão que a cruz oferece. O preço estava sendo pago. A exigência estava sendo cumprida. O que precisava acontecer estava acontecendo em alto e bom som. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, estava sendo oferecido em sacrifício para remissão, para perdão dos pecados. Você recebe a mensagem de perdão? Diga, a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa mensagem de perdão?
A terceira mensagem que a cruz nos declara, que nos apresenta, é uma mensagem de amor. A cruz anuncia uma mensagem de amor. Oferecer seu Filho unigênito provou definitivamente o amor pela humanidade. Diga comigo, Deus ofereceu seu unigênito. Sabe o que significa unigênito, irmãos? Filho único. Ele ofereceu o seu unigênito. Isso provou definitivamente o amor pela humanidade. A mensagem de amor foi proclamada claramente na cruz do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, irmãos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que dar um filho, irmãos, mesmo que você tenha 3, dá um, e aí? Como é que vai escolher? Agora imagine tendo um só. Se coloque nessa situação e olhe que a sua relação com o seu filho não chega nem aos pés da relação do Filho de Deus com o próprio Deus. Porque ele e seu filho é um só. É uma ligação mais que umbilical. Não é? Então, nós estamos vendo aqui que Deus nos amou de maneira tão extraordinária que até o próprio evangelista João lhe falta uma palavra adequada. E ele diz de uma tal maneira, quer dizer, é tão grandiosa, é tão esplendorosa, é tão gigantesca, que eu não vou nem buscar aqui uma palavra, eu vou aqui. É muito grandioso esse sentimento da parte de Deus em nossa direção. É um amor que nós humanos não conseguimos compreender, porque nós não fazemos isso nem pelos que amamos, quanto mais pelos que não amamos. Uma pequena arreliazinha, um pequeno desgaste no relacionamento com um familiar ou com um coleguinha, com um amigo, já é motivo de palavras duras e de afastamento. Imagine de sacrificar-se por essa pessoa que você não está gostando dela. Então aqui nós estamos vendo um grande amor, um grande amor. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Irmão, quando desliga esse ar aqui do meu lado fica quente, viu? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, não foi só o amor de Deus, o Pai, mas foi o amor de Deus, o Filho, porque ele obedeceu, ele se submeteu ao processo. Assim como Isaac lá com Abraão, que aceitou ser colocado sobre o altar, o Senhor Jesus também aceita ser colocado sobre a cruz. Voluntariamente ele se coloca à disposição para esse sacrifício, denunciando o caráter do seu amor, denunciando a grandiosidade do seu amor em direção à humanidade. Então, essa terceira mensagem da cruz, que eu consigo visualizar, é que é uma mensagem de amor. Deus declarou o seu amor pela humanidade. Quando o filho dele foi apresentado na cruz, ele estava dizendo: eu amo você, humano. Eu amo você, você foi criado à minha imagem e à minha semelhança, você tem o meu DNA, você tem
as minhas características, eu lhe amo e eu estou fazendo o maior sacrifício que se pode fazer. Eu estou oferecendo meu unigênito para morrer de maneira grotesca, terrível. E é o que eu falei ali quando o Senhor Jesus disse: porque me desamparaste naquele momento violento, naquele momento terrível. O Pai não estava com Jesus, porque ali era um sacrifício só, era um sacrifício pessoal. A transgressão, o pecado da humanidade foi todinho colocado sobre Jesus, e quando Deus olha para Jesus, ele está cheio de pecado, e a sua palavra não passa. Pode passar os céus e a terra, mas sua palavra não passa. A sua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando ele vê os nossos pecados sobre o Cordeiro, sobre o seu Filho, este pecado o afasta do seu Filho. Daí a ausência de Deus em Jesus. Daí o vazio de Deus em Jesus. Ali naquela hora, muito particular, muito individual, Jesus sente naquela hora ali que o seu serviço era muito violento. E eles ganham um grito, ele elabora um grito terrível, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? Mostrando o nível de terror e de ausência para alguém que é eternamente ligado num relacionamento. E se perder esse relacionamento. Nós estávamos falando sobre uma apóstola que o seu esposo morreu há algum tempo, já tem acho que 2 anos, e ela nem pensa em casar. Eu penso no meu marido todo o tempo. Para mim, ele está viajando, logo voltará. Agora imagine a ligação de Jesus e Deus, eterna, e de repente nesse rompimento, mostrando o seu amor por nós. Ele estava disposto a viver momentaneamente, a viver um hiato, porque era necessário, porque era muito necessário a exigência de Deus, a justiça de Deus cobrava isso. E ele então elabora isso de maneira que na cruz, diga comigo, a mensagem da cruz é uma declaração do amor de Deus por mim. Deus na cruz declarou o amor dele por você. Diga: Deus declarou o amor dele por mim. Você crê nisso, que você foi amado na cruz, que Deus te viu na cruz, que Deus olhou para você na cruz? Amém? Essa é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de amor. Deus está te falando, mesmo você sujo, mesmo você transgressor, mesmo você rebelde, mesmo você cheio de picuinhas, mesmo você cheio de feridas, eu amo você e eu quero te ajeitar, eu quero te curar, eu quero te sarar, eu quero te dar a vida eterna, eu quero fazer com que você venha morar comigo, eu quero que você se relacione comigo, eu quero que minhas palavras morem em você, eu quero que você beba da minha água, coma do meu pão, eu quero que você viva um relacionamento eterno comigo, eu quero que você participe do meu reino, eu quero que você reine comigo, eu quero que você seja parte integrante da noiva do meu filho. Essa é a declaração poderosa que Deus está fazendo na cruz. Deus está olhando para você e dizendo: caramba, você é uma centelha de mim. Mas sabe, irmãos, no terror da vida, no dia a dia da vida, o diabo reinando sobre a terra, ele faz questão de destruir a mentalidade das pessoas, de destruir a vida das pessoas, colocando cada vez mais sentimentos de inferioridade, de incapacidade, gerando em você um sentimento de que você não serve, que você não dá conta, que você não pode. Ora, se o próprio Deus te escolheu, se o próprio Deus
fez um grande sacrifício por você. Você é muito especial, porque a mensagem da cruz é uma declaração de amor. Você pode repetir comigo? A mensagem da cruz é uma mensagem, é uma declaração de amor por mim. Amém? Você concorda com isso, irmão? Você aceita ser amado por Deus dessa maneira? A outra mensagem, irmãos, a quarta mensagem que eu consigo ver na cruz é uma mensagem de salvação. Diga, a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. Pela morte de um só homem, todos puderam ser alcançados pela salvação. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Esta é a proposta do Senhor. Ainda vemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Lembre-se disso, irmãos, a salvação sempre está ligada à eternidade, à vida eterna, viu? A salvação é a porta de entrada para a vida eterna. Ou seja, a morte está sendo retirada, a morte está perdendo o seu lugar e você está tendo o direito de viver eternamente na presença de Deus, amém? Ainda Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus nos dá essa salvação. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. A mensagem da cruz é um oferecimento de salvação para a humanidade. O Senhor nos vê, o Senhor nos julga, o Senhor propõe perdão, o Senhor mostra o amor dele por nós e o Senhor nos alcança com a salvação. Crendo nós no sacrifício do Senhor, crendo nós naquilo que está sendo oferecido, nós somos alcançados pela salvação bendita em Cristo Jesus. Essa é a chave, este é o segredo de Deus para nós. Ele propôs uma mudança, ele propôs uma solução, ele propôs uma redenção, uma remissão, uma salvação, ele propôs uma saída do estado lastimável, lamentável que a humanidade vivia, ele propõe e ele anuncia isso na cruz, dizendo: por intermédio do meu Filho, todos aqueles que creem serão salvos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, quando essa mensagem nos alcança. Diga comigo: Deus ofereceu a salvação à humanidade. A mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. Você crê nessa salvação bendita em Cristo Jesus, irmão? O apóstolo Paulo, ao carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Diga comigo: eu e minha casa seremos salvos em Cristo Jesus. Amém? Eu creio na bendita salvação por intermédio de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa é uma poderosa mensagem da cruz, uma mensagem de salvação. Amém? Você pode dizer comigo: é uma mensagem de salvação. Mas não fica por aí, irmãos. Ainda tem uma quinta mensagem que eu consigo extrair desta poderosa
desse poderoso sacrifício da cruz. Diga comigo, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. O futuro foi garantido, irmãos, e a oportunidade foi oferecida. A esperança da glória de Deus em seu reino eterno. Essa é a esperança que a cruz nos oferece. Essa é uma mensagem de esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vou ler novamente. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra de verdade do Evangelho. Ou seja, a nossa esperança reservada nos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, quando se cumpre o propósito definitivo do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Esperança de quê? Do reino eterno de Deus. De nós nos reunirmos com o nosso Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Vivermos na cidade quadrada, essa é a esperança. E o Senhor disse em sua palavra que Ele viria para buscar-nos, para estarmos juntos com Ele. Onde Ele estiver, nós aí estaremos. Amém? Então essa é uma palavra. Ainda Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o apóstolo Paulo falando a Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma esperança, irmãos, e o dia a dia, e as mensagens mundanas, e as mensagens malignas, e as nossas brigas diárias com a existência, muitas vezes tentam nos tirar essa esperança. Muitos crentes acabam se esquecendo de que a nossa temporada aqui na Terra é limitada e a qualquer dessas horas Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, que nós precisamos estar aguardando ansiosos e muitas vezes nós deixamos ser afligidos, perturbados pelas questões dessa terra, nós nos deixamos ser perturbados de maneira terrível pelas coisas dessa terra e esquecemos de que o Senhor prometeu, foi uma mensagem da cruz, foi uma mensagem poderosa da cruz, a mensagem da esperança, a mensagem da vida eterna, a mensagem do reino eterno. Ele dirá assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. O Senhor nos dá esta promessa maravilhosa. Essa é uma esperança gloriosa para a igreja. Eu e você precisamos estar atentos a isso. Há uma esperança que foi anunciada na cruz. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Mas sabe, irmãos, a vida mundana, a vida desse século atual, ela é tão ordinária, ela é tão deteriorada, ela é tão dantesca, que acaba corroendo, minando, diminuindo terrivelmente a esperança da igreja. Muitos crentes acabam perdendo a expectativa do reino milenar, do reino eterno, das coisas que estão por vir.
Os sofrimentos momentâneos não se comparam com a glória do porvir. Nós entraremos num lugar, irmãos, em que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem luto. Nós entraremos num lugar onde haverá paz e justiça. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Você entende o que está sendo dito aqui, irmãos? A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. Oh, aleluia! É uma mensagem de esperança. O seu sofrimento atual, irmãos, a sua provação, a sua luta, a sua guerra, pode ser difícil, segura firme. Não abra mão de Jesus, não abra mão de crer em Jesus, de seguir Jesus, de obedecer Jesus, de servi-lo fielmente, de publicar a mensagem da cruz para todos os lugares, para todas as pessoas. Não abra mão disso, porque esta é uma mensagem de esperança. Diga comigo, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. O Senhor é maravilhoso, irmãos, e Ele promete na sua santa palavra, e nós veremos isso se cumprir claramente. Deus oferece futuro à humanidade. A mensagem da cruz é uma mensagem onde Deus está oferecendo futuro. Diga para o seu irmão, você tem futuro. Diga, foi proclamado na cruz uma mensagem de vida eterna para você. Sacode o seu irmão e diga assim, tenha esperança. Sacode o seu irmão e diga, tenha esperança. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. O diabo não pode matar as suas expectativas e a sua fé, irmão. Você não pode ser frustrado na sua crença, na sua caminhada com Jesus. Um dia está difícil, outro dia está melhorzinho, outro dia está mais difícil, mas você vai continuar seguindo. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz e não me canso de marchar. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz e não me canso de marchar. O Senhor é o meu general, Ele é que luta as minhas batalhas, Ele é que luta as minhas guerras, é o Senhor que prometeu. E a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. A igreja será arrebatada e nós viveremos para sempre com o Senhor. E esses horrores que vemos na terra não haverá lá na sua glória. Os incrédulos olham para a mensagem da cruz como loucura. E então, por sua própria responsabilidade, por causa da sua impenitência obstinada diante dos seus pecados, todos eles perecem. Mas sabe, irmãos, a sabedoria e a inteligência que eles tanto proclamam são desprezadas por Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Diga comigo, a mensagem da cruz é o centro do Evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo, é uma proclamação divina para nós. Ela é poderosa, o sangue justo que foi derramado na cruz, é uma mensagem poderosa. Esse sangue que foi derramado em nosso favor, nossa vida está ligada a este sacrifício e nós precisamos valorizar esse sacrifício. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a cruz é o centro da história do mundo. Evidentemente que o poder não está na cruz, mas está na obra que foi realizada na cruz. A obra que foi realizada ali é que é poderosa. A crucificação do Filho de Deus converge
todas as coisas para ele. Essa crucificação, ela atrai o foco do universo, mudou tudo. A crucificação do Senhor muda tudo, ela se torna o epicentro, ela se torna o movimento mais importante em toda a história da humanidade. O calendário foi mudado, histórias foram reescritas, a humanidade foi reestruturada. Por mais que zombem, que desprezem a mensagem da Bíblia, por mais que desprezem e zombem da mensagem da cruz, ela está latente nos filmes, no teatro, nas escolas, em todos os lugares, ela está incrustada em todos os cantinhos. Ela é uma mensagem central para a humanidade. Essa é a mensagem da palavra do Senhor, da mensagem que para os judeus foi um escândalo, porque anunciava que ele era o rei dos judeus, e para os gregos, loucura, mas para nós, o que é a mensagem da cruz? Diga, é poder de Deus. Diga, a mensagem da cruz, para nós, é o poder de Deus, 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 nos julgando, nos amando, nos perdoando, nos salvando e nos dando a esperança, nos julgando, nos amando, nos perdoando, nos salvando e nos dando esperança. Esta é a gloriosa mensagem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. A cruz maravilhosa do Senhor, que fez toda a diferença, foi essa obra realizada. Sem a cruz de Cristo, onde estaríamos hoje? Diga comigo assim: fé não é o preço que compra as bênçãos de Deus, mas a fé é a mão que recebe a dádiva de Deus. A fé é a mão que recebe a dádiva de Deus, que recebe a mensagem da cruz. A sua fé é uma mão estendida em direção a Deus, dizendo: eu recebo esse sacrifício, eu recebo essa mensagem, eu recebo esta obra, eu creio nisso, eu estou pronto para assimilar isto e me submeter à tua palavra, Senhor. Diga comigo: a cruz é a nossa vitória. Nós fomos gerados por Deus. Eu quero dizer, para finalizar, irmãos, ame a mensagem da cruz. Proclame a mensagem da cruz. Anuncie a mensagem da cruz. Não deixe que a mensagem da cruz seja diluída, seja diminuída na sua vida. Faça questão de ouvir a mensagem da cruz. Volte a assistir aquele filme do Mel Gibson, aquela Paixão de Cristo. Assista essa semana novamente. Pense sobre isso, leia na Bíblia a mensagem da cruz. É uma mensagem linda, poderosa, realística e que é o centro de todas as coisas. Deus mudou completamente a nossa história através da mensagem da cruz. Você pode repetir comigo: a mensagem da cruz é uma mensagem de julgamento, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de salvação e é uma mensagem de esperança. Que coisa gloriosa, irmãos. Vamos sair daqui hoje esperançosos, amém? Nós vamos cear sabendo que podemos cear hoje porque a carne de Jesus foi rasgada na cruz e o sangue dele foi derramado na cruz. A carne foi rasgada e o sangue vertido, sangue que nos purifica de todo o pecado, amém? Você pode ficar de pé no nome do Senhor Jesus?